You're the salt in my tears, you're the comfort in my fears. And when I'm crashing down, you are my landing gear. You're the air that I breathe, you're the book that I read. You're the shoes on my feet when I walk down the street. When I'm with you, yeah, everything in this world is much better. I don't care about nothing or whatever. Make me whole again. When I'm with you, everything in this world is much better. I don't care about nothing or whatever. Make me whole again. Olá, bem-vindos ao programa Deu Certo, temporada multimídia, e hoje nós vamos entrevistar o editor-chefe do Bom Dia MS, Antônio Marcos Explícito. Olá, tudo bom, Antônio? Tudo bem? Conta um pouco pra gente sobre a sua carreira, sobre o começo e como você decidiu pela comunicação. Olha, eu acho que é a comunicação que se decidiu por mim, sabe? Meu pai era locutor de rádio e eu, em 84, ganhei um curso de datilografia, que é uma coisa que já nem existe mais, né? Ao fazer o curso, eu fazia esse curso no período da noite, e meu pai fazia um programa à noite na rádio, lá no Paraná. E eu saía do curso, ia para a rádio esperar meu pai terminar o programa dele, e o sonoplasta que trabalhava com meu pai me questionou por que eu não aprendia a fazer sonoplastia. Eu resolvi, no ano seguinte, começo do ano seguinte, de 85, começar o meu aprendizado na rádio. A partir dali, eu entrei na rádio. Quando eu entrei na rádio, a rádio tinha um sistema de noticiário de hora em hora que usava emissoras do Brasil e uma emissora que transmitia a partir de Nova York com correspondentes internacionais. Como eu tinha a facilidade de digitar, me colocaram para fazer esse trabalho de produção dos boletins. Eu comecei a ter contato com a informação, comecei a ver como era a produção e comecei a produzir as minhas próprias notícias. E já me questionaram isso também, como eu fiz a opção pela comunicação. Eu disse que, na bem da realidade, eu sinto exatamente isso, que eu fui mais ou menos que escolhido pela profissão e, a partir desse momento, eu comecei a me interessar pelas diversas fases da comunicação, fui aprendendo cada vez mais, até fazer a faculdade, até chegar à televisão, até chegar onde eu estou hoje. Antônio, no começo da sua carreira existiram dificuldades, barreiras que você teve que enfrentar? Olha, a gente tinha bastante dificuldades porque a gente não tinha essa facilidade que se tem hoje para transmitir uma notícia, né? Você pega, por exemplo, a televisão, ela tinha muita dificuldade para fazer transmissões ao vivo, não era todos os dias que você conseguia fazer transmissões ao vivo. Você não tinha, no rádio, você tinha dificuldade para fazer transmissões ao vivo. Hoje você entra numa programação de rádio a todo e qualquer momento, com telefone celular. Você não tinha internet, né? A internet não era algo tão presente assim. Para quem trabalhava em jornal impresso, era uma dificuldade produzir uma foto e enviar essa foto. Então, assim, principalmente sob o aspecto dessa questão da falta de tecnologia para fazer o trabalho. Eu até brinco com as pessoas que, na minha época, no meu começo na redação em televisão, por exemplo, são 3 coisas que a gente não podia ficar sem na televisão. E muitas dessas coisas, possivelmente, alguém de vocês aqui nem conheça, né? A gente não podia não ter na redação de televisão carbono, porque as laudas do jornal eram datilografadas e com papel carbono entre as laudas de sulfite para serem distribuídas entre as pessoas que iriam fazer a operação do jornal. A gente não tinha uma impressora naquela época, as redações, nem todas as redações tinham impressoras potentes, rápidas, nós não tínhamos o computador para fazer o jornal na televisão, né, nesse período, quando eu comecei. A gente precisava muito de uma máquina caixa alta, por quê? Porque a letra era maior para o apresentador conseguir ler no TP, e a gente tinha uma outra coisa que era o corretor. Então você errava quando digitava uma palavra, você passava o corretor, que é algo que não se tem hoje em televisão. E uma coisa muito interessante também é que a gente tinha aquela possibilidade do furo, né? Você tinha uma informação que só você tinha, né? Você dava aquela informação, no outro dia os jornais iam atrás e reproduziam aquele assunto que você trouxe. Ou então aconteceu ao contrário,
Você não tinha informação, chegava na manhã para trabalhar, entrava na redação, está lá o jornal estampado, uma notícia que você não sabia que aquilo estava acontecendo. Para o jornalista, aquilo era a pior das piores coisas para acontecer. Hoje não, hoje você tem qualquer fato que aconteça em qualquer lugar do mundo, ele está nos principais veículos de comunicação numa velocidade muito grande, né? Há pouco tempo atrás, nós estamos entrando em setembro, né? Há pouco tempo atrás a gente teve lá o atentado no 11 de setembro em Nova York. Se você parar para pensar, tipo, do primeiro avião que atingiu o World Trade Center para o segundo avião que atingiu o World Trade Center, dá menos de 20 minutos. E o segundo avião todo mundo viu ao vivo. Então, quer dizer, a gente experimentou num espaço de tempo muito curto transformações que a falta dessas transformações no começo eu posso considerar como as principais dificuldades que a gente tinha para produzir conteúdo, para produzir informação quando eu comecei. Então, Tonhão, hoje você completa 30 anos de carreira, né, com muita experiência, muita bagagem, e eu quero saber como que foi decidir começar a voltar para a universidade com tanta experiência já, como que foi essa decisão de entrar para a faculdade depois de tanto tempo de trabalho já? Sabe, Mel, eu digo uma coisa que eu aprendi nesses anos de redação aí, que possivelmente vai acontecer entre nós que estamos aqui. Quem é que garante que esse papel não vai se inverter algum dia? Vocês vão estar aqui nessa cadeira, provavelmente sendo entrevistados por outras pessoas, ou quem sabe alguém de vocês aqui vai ser o meu chefe no futuro numa redação. A nossa profissão tem essa característica. Você hoje é chefe, você hoje está numa situação de destaque dentro da profissão, mas ela tem uma capacidade de renovação muito grande. Eu, de fato, comecei na área por essa questão do meu pai ser locutor e por eu ter acesso à rádio, e fui tendo esse contato e fui gostando. Depois do rádio, fui fazendo jornalismo, comecei fazendo jornalismo esportivo, depois jornalismo de entrevistas e tal, e acabei chegando à televisão por conta dessa questão, por conta da facilidade que eu tinha de buscar informação. Quando eu tive a oportunidade de fazer o curso, quando eu estava numa cidade que abriu o curso de jornalismo, eu fui aluno da primeira turma de jornalismo, porque eu acho extremamente importante que todos nós busquemos o conhecimento, que todos nós participemos da vida da academia, porque isso só acrescenta, isso só vai fazer de você um profissional melhor. Quando eu fiz o meu curso, quando eu estava nas aulas de jornalismo, uma professora falou para mim assim, pô, mas você tem tantos anos de experiência, eu tenho menos experiência que você e hoje eu sou sua professora, você é meu aluno. Eu falei assim, olha, eu não vejo isso como dificuldade nenhuma. Eu acho que não existe pessoa que saiba tanto que não seja capaz de aprender alguma coisa, e não existe pessoa que não saiba nada, que não seja capaz de ensinar alguma coisa. E na nossa área, especialmente, essa questão da experiência, essa questão da imaturidade, essa questão da juventude, essa questão da pessoa ter mais idade, que às vezes as pessoas possam achar que isso são determinantes para o isolamento, eu penso justamente ao contrário. Eu acho que você não faz uma boa redação sem você ter experiência e sem você ter juventude. Você não consegue fazer uma redação boa só com jornalistas velhos, jornalistas experientes, você não consegue fazer uma redação boa só com jornalistas inexperientes, jornalistas novatos. Você pode até ter o talento, você pode até reunir pessoas com uma capacidade enorme, né, nesses dois campos, nesses dois polos, mas o mais apropriado, na minha opinião, é você fazer a mescla, né? Eu, particularmente, me sentiria muito à vontade tendo vocês que, se eu falar a minha idade, né, já falar 30 anos de profissão, eu tenho 44 anos, né, não sou tão velho assim, né, mas tenho idade provavelmente para ser pai de alguém de vocês aqui. Mas eu me sinto muito mais à vontade tendo ao meu lado jornalistas que estão começando e que podem me ensinar muita coisa, do que só jornalistas com o mesmo perfil do que o meu, né? Eu vivo me socorrendo com jornalistas que têm a idade de vocês e que fazem parte da minha rotina. Para mim, e isso a faculdade me ajudou muito, isso o curso de jornalismo me ajudou muito.
foi uma das decisões mais acertadas que eu tive na minha vida profissional, ter, mesmo já estando no mercado de trabalho, ter feito o curso de jornalismo. Uma coisa que a gente critica muito, né, quando você conhece só a rotina das redações diárias, você critica muito a formação do acadêmico, né? E no curso de jornalismo, até pelas teorias que a gente segue e pelas escolas que a gente segue especialmente duas escolas, né? A escola de Chicago e a escola de Frankfurt, que são escolas muito críticas ao jornalismo diário, né? Então, a tendência é até que a gente se distancie um pouco, né? A prática, a rotina se distancia um pouco da academia, quando eu penso que deve acontecer justamente ao contrário. Eu acho que as redações precisam se abrirem para os novos profissionais e a academia precisa se abrir também para os jornalistas experientes, para que a troca de informações, para que esse intercâmbio, para que essa possibilidade de convivência seja tão boa para quem está começando, como sirva também para dar uma oxigenada, uma repaginada nesses iguais a mim aí que já estão, né, do meio para o final de carreira, né? O Deu Certo vai para um rápido intervalo e voltamos já. Dona Ofélia fazia 3 pudins por dia, usava 3 latas de leite condensado. Ela gostava de pudins. Toda noite guardava os 3 pudins na geladeira e deixava as latas no quintal. Era um vício de Dona Ofélia. Ela só comia pudins quando chovia, porque aí seus ossos doíam. Enquanto comia, as latas no quintal se enchiam d'água. Ela sabia que a água limpa e parada fazem um mosquito da dengue se procriar. Mas ela estava sempre muito ocupada, comendo ou fazendo pudins. Certo dia, Dona Ofélia morreu. Era dengue. Você pode não gostar de pudins, mas fica o aviso, a dengue pode matar. Estamos de volta com Deu Certo, temporada multimídia. Antônio, você já passou por Dourados, por Paraná, e hoje você mora aqui em Campo Grande. Como foi passar por todas essas cidades? O que isso acrescentou na sua carreira? Eu acho uma possibilidade também muito interessante do jornalismo essa questão de você se inserir numa outra sociedade, você passar a vivenciar novas rotinas, né? Por exemplo, eu atuei por quase 10 anos na fronteira, né, Brasil-Paraguai. Então, eu tive uma possibilidade, uma experiência muito interessante de ver como dois países reagem em situações diferentes. Por exemplo, nós estamos discutindo agora a maioridade penal.
como o Brasil trata essa questão, como o Paraguai trata essa questão. A gente tem aspectos culturais muito interessantes. Depois eu passei por Dourados, né? Cobri muito conflito agrário entre produtores rurais e indígenas. Vi como é a possibilidade de você registrar o dia a dia de um povo que você não conhece totalmente ou que você tem uma certa dificuldade para entender, para compreender aspectos culturais, né? Isso são coisas que para o jornalista é muito importante. Por exemplo, você vai cobrir alguma situação num país que defende tal prática, né? Você já vai com um conceito estabelecido de que você é partidário ou você é contrário àquela prática. E quando você vai para a cobertura e você começa a compreender por que aquela sociedade age daquela maneira, te acrescenta muita coisa enquanto ser humano, para você passar a ver as outras pessoas com um outro olhar, para você combater os preconceitos que você carrega dentro de você. E todas as vezes que eu tive uma mudança de cidade, até mesmo uma mudança de estado, vir para Mato Grosso do Sul, me ajudaram, né, nessas questões, né, de você ter a possibilidade de chegar, de aprender como aquela região ela se formou, quais são os costumes, quais são os hábitos, quais são as potencialidades econômicas. A gente vive muito disso, né? A gente só consegue desenvolver bem a nossa profissão a partir do momento que você tem repertório. E ter repertório é o quê? É você ler muito, é você se informar bastante, é você estar aberto àquilo que as pessoas te falam, a você estar interessado em aprender como as coisas acontecem ao seu redor. E nada mais interessante para você exercitar isso do que uma mudança. Parece que na mudança a gente se reveste de uma humildade maior, né? E está mais aberto a receber essas informações. Então, essas mudanças, com certeza, elas me acrescentaram muito enquanto profissional e também enquanto cidadão mesmo, né? Então, Tonhão, você disse pra gente que no começo da sua carreira não tinha tanta tecnologia e teve que sofrer adaptação e transformação através desses anos todos. Conta um pouco pra gente como foi isso para a carreira do profissional de jornalismo, do profissional de comunicação. Olha, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente... São duas situações, né, que estão também muito presentes na nossa rotina. Eu acho que melhorou a forma de você apurar a notícia, melhorou a forma de você transmitir a notícia, mas, ao mesmo tempo, aumentou a nossa responsabilidade com a notícia, né? A tecnologia, tanto no rádio, quanto na televisão, quanto no jornal impresso, principalmente nos sites, você produz um conteúdo muito rapidamente, né? O que a gente está falando aqui, se alguém colocasse para gravar e disponibilizasse numa rede social, isso tem um alcance mundial, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que essa é a principal característica, né? E, nesse aspecto, os jornalistas de hoje, que estão mais afeitos a essas tecnologias, que estão mais inseridos nessas tecnologias, eles muito tranquilamente vão ser jornalistas do futuro mais ágeis do que nós fomos, né? E, quem sabe, já com esse senso de responsabilidade, com essa compreensão da potencialidade, da velocidade, das possibilidades que a tecnologia oferece hoje, vão ser jornalistas muito bem resolvidos com essa questão. A gente até teve um pouco de conflito, né? A minha geração ou a geração que veio antes de mim, né? Eu já ouvi falar, por exemplo, de escritores, embora não sejam jornalistas, mas escritores que tinham dificuldades em abandonar a máquina de escrever para fazer o livro no computador. Então, a gente teve um pouco disso, né? A gente teve um pouco de resistência. E hoje a gente percebeu que são ferramentas, são mecanismos que estão à nossa disposição e que vieram para melhorar o nosso trabalho, mas que exigem da gente muito mais responsabilidade. No rádio, você entra ao vivo instantaneamente, o fato está acontecendo ali, você tem a possibilidade de reportar, então você precisa estar muito bem preparado para não prestar um desserviço, para não dar uma informação errada para as pessoas a respeito daquilo que você está vendo. Então, isso exige muito também, exige um olhar, exige uma percepção, exige uma responsabilidade, um senso crítico, né? E isso, na minha opinião, também está contribuindo aí para que os jornalistas sejam mais responsáveis com a notícia. Então, Tonhão, agora a gente vai para um momento de descontração. Eu queria saber, qual que é a sua mania mais diferente aqui, assim, que o pessoal
você pode contar pra gente? Olha, eu não tenho tanta mania não, mas tem uma coisa que quem trabalha comigo sabe que, assim, eu acho que a gente tem pressão demais, né? Então, às vezes, a redação está lá mergulhada em situações difíceis, a pauta não fecha, o buraco no espelho está enorme, eu estou fazendo piada. Então, eu faço piada até das pautas que caem, das notícias que não fecham. Então, eu sou um profissional que procuro sempre ser muito bem-humorado, e essa é uma característica minha. Brinco com todo mundo, eu devo ter uns 35 apelidos na redação, já coloquei uns 55 nos outros também. E outra coisa que não fico sem é café. Café é quase que o tempo todo. Eu acho que se me proibirem de tomar café, acho que o rendimento profissional vai aumentar uns 30%, 40%, viu? Antônio, nós gostaríamos de agradecer sua presença no programa, mas antes a gente queria um conselho para nós futuros comunicadores sobre a profissão, sobre o mercado. Olha, eu acho que já ouvi também isso, que algumas pessoas falam, o mercado de comunicação está muito complicado, jornalista não ganha bem, publicitário não ganha bem, é uma rotina desgastante, trabalha sábado, domingo, feriado, tal. O que eu digo para as pessoas é o seguinte: você precisa, nada compra a sua felicidade, nada compra o prazer que você sente quando você está desenvolvendo uma função, quando você está desenvolvendo uma profissão, onde você se sente feliz, onde você se sente realizado. Eu espero que vocês tenham escolhido o jornalismo e que a comunicação social, de uma maneira geral, já que nós estamos aqui com dois profissionais, né, que vocês tenham escolhido isso pela paixão, pelo prazer que isso está despertado em vocês ou está despertando em vocês. E que, tal qual comigo, né, assim como foi comigo, também possa ter sido com vocês, de ser escolhido mesmo pela profissão. Curtam muito o dia a dia, vocês têm a possibilidade, quando vocês chegarem no mercado, de interferirem na vida das pessoas. Vocês têm a possibilidade de melhorar a sociedade, vocês têm a possibilidade de ajudar na solução de conflitos, vocês têm a possibilidade de divulgar práticas boas, vocês têm a possibilidade de fazer com que as pessoas sejam mais responsáveis, para que as pessoas convivam melhor, para que as pessoas tenham mais respeito pelo meio ambiente. Tudo isso, vocês têm a possibilidade de contribuir no dia a dia. Então, façam com carinho, façam com prazer, façam com satisfação. Outra coisa, quando eu estava na academia, assim como vocês, eu via muito dos meus colegas que olhavam o professor como uma espécie de inimigo, entre aspas, né? Ou então eu vejo hoje profissionais de redação que olham o chefe como uma espécie de inimigo. Nós estamos numa profissão onde há sempre uma troca. Vocês sempre vão participar de alguma forma num processo de produção e sempre vão ser personagens importantes dentro desse processo. E quem está ao lado de vocês, seja como chefe, seja como mestre, também está passando por esse mesmo processo. Então, valorizem cada momento que vocês tenham para aprender, porque um bom jornalista é aquele que não tem preguiça de ir atrás da notícia, não tem responsabilidade tem responsabilidade para dar a notícia, mas está sempre aberto para ouvir. Muito do que a gente consegue no nosso dia a dia, muito das boas notícias, muito das boas pautas que surgem, está da nossa capacidade de parar e de ouvir o que as pessoas têm para nos dizer. Eu não sei se eu assim daria um grande conselho para vocês, mas eu diria isso: sejam felizes no dia a dia, sejam jornalistas do dia a dia, sejam felizes com o resultado que o trabalho de vocês possa representar na vida das pessoas. Obrigada mais uma vez, Antônio, e Deu Certo fica por aqui, até a próxima. Muito bem.